Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou Lucas Ribeiro. Eu sou Giovana Calenzani. A gente está voando nessa apresentação agora. Vamos mudar o próximo? Você começa? Tá bom, beleza. Tá bom. Então tá bom. Ela é Giovana Calenzani. E você é o Lucas Ribeiro. Muito bem. E nós estamos aqui no nosso Papo de Cultura para continuar uma série de 3 vídeos onde a gente está falando sobre resoluções de carreira, de balanço do ano. Romã. Falando o quê? De romã, verdade. Você não come romã? É verdade. Como é que chama aquela outra que parece um feijão? Lentilha. Lentilha. Amo. A Hannah não come feijão. Né, Hannah? Tá todo Vou mundo aqui, mostrar gente. Junto com a gente. Tá tudo Hannah, nos bastidores. Gus, Fernanda. Rutinha, Rutinha passou Rutinha. antioxidante no cabelo, tá maravilhosa. Ela tava explicando, a gente Muito entendeu bem, muito né, bem. Rutinha? Tipo, até o final desse Pode ir, ano, Rutinha, tá sossegado. a gente Não, entende a gente essa vai resolução. saber o que é. Traz a bula pra nós. Vamos lá. A ideia desse papo aqui, então, você, se não nos conhece, esse papo é um papo sobre cultura organizacional, sobre cultura de aprendizagem. A gente fala muito sobre liderança, comunicação, enfim, a gente troca muitas ideias sobre temas que ligam muito à nossa atuação na Arax, né? Que nós somos uma consultoria de educação corporativa. A gente atua com carreira, com desempenho, com desenvolvimento pelo óbvio, né? Que é o nosso core. Então, a ideia aqui é a gente amarrar esses assuntos todos e trazer para vocês uma discussão papo entre Ele tá explicando nós, por que chama Papo de Cultura. Papo de Cultura. Para a gente caminhar então para o segundo episódio aí, para o segundo papo dessa trilogia que carreira. a gente Não é nomeou carreira? ainda, né? Pode ser também, né? Mas resoluções e afins. A gente falou no primeiro, então se você não assistiu e tiver no YouTube, tem um card aqui, tem um card, né, Gus? Em algum canto. Aqui, eu acho. Quebrando.com. Mas se você estiver nas outras redes, a gente está no YouTube, está no LinkedIn, está no Spotify, está no Instagram, enfim, está num monte de lugar. Tá na Araguaia? Está na Araguaia, está no nosso site. A gente, no outro papo, a gente falou muito sobre a maneira como a gente precisa olhar para equilíbrio, quão importante é a gente ter uma meta, mas saber ter um pace, né, um ritmo. A gente mencionou de Dona Lívia a Michael Jordan, né? Então, de Roger Federer a um monte de outras ideias. Você falou do Einstein também. Você falou até bonito. Falamos de Kandura. Como você falou? O que eu falei? O Einstein, fala de novo. Não, Einstein? Porque é alemão, né? Albert Einstein. Ele tem tá enjoado tendência. Tendência alemã, né? Ele fala. E aí, pretzel. Sotaques. Idiomas. Instagram. É meio esquisito. Vamos lá. A ideia, então, é a gente continuar esse papo falando agora, né, nesse segundo papo, sobre o ano que vem. Então, estamos chegando ao fim de mais um ano. Um ano, para muitos que estão assistindo, pode ter sido desafiador demais. Para outros, pode ter sido um ano de muitas mudanças. Pode ter sido um ano de mudança de emprego, ou mudança de cadeira, ou mudança de carreira. Pode ter sido um ano de mudanças pessoais que impactam diretamente a vida profissional, né, o lado profissional, enfim. Mas vamos falar de novo ano, né? A gente comentou no vídeo anterior quão importante é você ter mapeado, ainda que não seja aquela listinha dos 10 pontos, né, as 10 resoluções depois das 7 ondas ali. Então, esse ano eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquilo outro. A Gi comentou sobre a ideia de, vou de repente me comprometer não com o nome da meta, mas com um indicador daquilo, ou de repente até com um fator crítico de sucesso daquilo ali, para a gente trazer um pouco mais até de ferramental aqui. Né? De repente eu quero ter uma saúde melhor, não é só cortar o doce, né? Então eu vou assumir que eu vou 3, 4 vezes na semana para academia ou fazer exercício, não necessariamente preciso ir para academia, mas fazer exercício. Eu vou me dispor enfim, a ler mais, a assistir menos, a ter menos tela e coisa do tipo. Então, são coisas assim que não necessariamente elas precisam estar de uma maneira ordinal, né? Então, isso aqui primeiro, isso aqui segundo, enfim. Mas se você lista e tem visualmente isso escancarado,
de alguma forma, quando você revisita aquilo, isso dá um sentimento de tô devendo para mim, muitas vezes, né? Sim. Obviamente não pode ser Causar cobrança incômodo, demais, né? Mas é para causar incômodo, exatamente. E aí agora a gente traz para o papo que é, vamos causar incômodos para 2025, né? Sim. A gente está falando, e eu vou jogar, vocês notaram já que eu sempre jogo, a Gi responde uma coisa, a gente volta e fica nessa, né? Mas nesse jogral Papo. aí, não é um papo, nesse jogral aqui, Gi, a gente tem visto um crescimento de inteligência artificial, por exemplo, mas a gente vê que tem muita ferramenta de inteligência artificial, mas no final do dia a inteligência artificial é meio. Sim. Né? Então não dá para eu pegar, jogar no ChatGPT, copiar para daqui para não, isso vai tomar os mensageiros do apocalipse. Sim. Que a gente fala, né? Vai acabar com... Não, se você não souber usar, ela sozinha não vai fazer muita coisa, né? Por enquanto, pelo menos. Diz minha filha que vai ter carro voador. E vai, né? Os Jetsons estão por aí. Mas a conta disso tudo, né? O que a gente está querendo provocar aqui em quem está assistindo é momento de fazer essas resoluções, né? Então, sempre é aquela coisa de virar o calendário, deve ter alguma coisa... Um simbólico aí, né? Muito louca na cabeça da gente, que quando a gente vira o calendário, começou do 0 a 0, né? E no final do dia, se você estiver num lugar que não tem calendário... Deve ser bizarro. Tá do mesmo jeito. Mas a gente que tem calendário e vira essa folhinha, quando a gente vira, isso muda muita coisa, né? Eu, pelo menos, eu falo por mim, assim, eu renovo no primeiro suspirar da manhã ali, olha que bonito isso. Mas no 1º de janeiro ali eu falo, vamos aí. E eu tenho outro gás mesmo, é um negócio muito louco para mim, né? Vamos falar de carreira, então. O que a gente pode começar a provocar nessa galera de, cara, olha para isso e depois para isso e vamos construir esse papo por aqui. Tá. Eu acho que tem uma coisa que já que a gente está falando aqui a ideia de falar de ferramentas, né? Ferramentas no sentido de qual é o meio que eu posso utilizar para facilitar eu pensar sobre alguma coisa que eu quero. Posso beber água? Pode beber água, e aí eu me lembrar que eu tenho que olhar para essa câmera aqui também. Vou olhar agora. Que é assim, ó. Pensa que um importante ritual que acontece nas empresas é o tal do planejamento estratégico, né? Planejamento estratégico nada mais é que você planejar o que vai acontecer no próximo período. Então, se você se pensar como uma marca pessoal, que é algo que eu gosto muito de falar sobre isso... A gente tem um curso aberto de marca pessoal, né, Vitória? Olha, falei curso aberto de marca pessoal. Tá aí, então, ó. Já bota o link aqui. Põe o link que e tal. Tá lá. Então, pensa que você é uma marca pessoal no sentido de, né, profissionalmente, você quer ser reconhecido em algum lugar, né, por alguma coisa, né? Então, isso é importante. Então, talvez eu acho que a primeira grande pergunta que você possa se fazer para você planejar o seu 2025 ou os seus próximos anos, se você estiver assistindo isso aqui no final de 2025, é 26. Mas você pode perguntar o seguinte, qual que é a sua missão enquanto empresa, enquanto pessoa, né? Qual a sua contribuição, né? Como é que você olha o seu senso de utilidade e contribuição naquilo que você está fazendo, né? Eu não estou falando de cargo, né? Estou falando assim, por exemplo, eu, Giovana, para mim eu tenho muita clareza hoje que a minha missão é fomentar as pessoas a se aproximarem da sua singularidade, no sentido da sua autenticidade. Eu acho que quanto mais a gente é autêntico, mais feliz a gente é, mais autorrealizado a gente é. E isso é muito difícil, né? A gente não vem com isso de fábrica. Mas você pensa na sua missão. Então, a partir da sua missão, você consegue desdobrar isso em várias coisas, sendo consultora de recursos humanos, no meu caso, acho que eu bati no microfone, sendo mentora, em algum momento eu posso voltar a atender clinicamente como psicóloga clínica. Então, assim, eu tenho uma missão e nessa missão eu consigo desdobrar funções diferentes. Então, acho que é legal pensar nisso, né? Não precisa ser tão badabão fazendo uma coisa, qual é o meu propósito, mas pensa no seu senso de utilidade prática no dia a dia. Então, entendi o que é meu senso de utilidade prática. Depois disso, eu penso sobre a minha marca pessoal. Quais são os atributos que eu tenho para atender essa missão, né? Atender a, né? Craseado. Atender a alguma coisa. Então,
Se eu quero ter essa missão, eu preciso ter algumas características, algumas competências, né, alguns atributos para fazer isso. E aí você, por exemplo, pode começar a entender o seguinte, bom, se eu tenho muito bem pensado qual é a missão, eu começo de novo a perceber, ou a mapear, perdão, quais são as minhas características, as minhas competências. Você pode começar a criar mapas do quão próximo você está nessa competência. Então, sei lá, eu, Giovana, né, fico com isso na cabeça, né? Guiar as pessoas para elas encontrarem a sua singularidade, tá? Então, eu acho que eu tenho que ter uma competência, por exemplo, de análise crítica, né? Análise crítica. Análise crítica é uma coisa importante para mim. Porque conforme eu recebo a informação do que a pessoa está me falando, eu preciso ter uma análise crítica sobre como é que ela desdobra isso, enfim, análise crítica. Aí eu vou lá e me autoavalio. De 0 a 10, como está a minha análise crítica? Essas são as competências para atender a minha missão. Beleza, então eu fiz esse serviço aí. Uma outra coisa tá, então missão, competências, barra características, e aí um terceiro momento pode fazer alguma coisa assim. E de que forma eu quero ser reconhecida, né? Então, vou botar meu exemplo pessoal. Eu, Giovana, quero ser reconhecida como uma referência nesse lugar, né? De apoiar profissionais a encontrarem a sua singularidade. Isso para mim é muito importante. Como é que eu quero que as pessoas se conectem a mim, né? Então, quando as pessoas falarem da Giovana, a Giovana é uma consultora, é uma mentora, é uma psicóloga isso é o meu atributo. Lista esses Qs, né? Lista quais são esses Qs. As pessoas lembram por você por quais características você lista. Ou você pode fazer um exercício que eu sempre dou também, que é super basicão e é ótimo, pergunte para 5 pessoas diferentes, eu tô comendo o plural hoje, 5 características suas, quando na soma dá 25, aí você vai ter lá um mapa de características e você pode fazer um exercício, reconheça essas características em mim, quais são os comportamentos que faz com que as pessoas me percebam assim, ou nossa, tinha um ponto cego aqui, alguém falou que eu sou alguma característica que eu nunca tinha pensado sobre isso, me reconhecido e tal, beleza. E aí você vai fazendo esse mapeamento. Por quê? Porque aí você tem um grande direcionador, missão, competências, percepção da sua marca, que são seus atributos. A partir disso, você se pensando como uma marca pessoal, você, de novo, é uma empresa, né, nesse sentido, né, de pensar sobre os planos, de pensar sobre a sua área financeira, de pensar se em algum momento você vai ter que se associar a outras marcas, que são outras pessoas, né, então seu ecossistema de conexões ou o famoso networking. Então você começa a se pensar então como uma grande empresa, o que uma empresa faz e começa a listar isso. Isso é uma outra coisa legal. Vai criando mão de aba, eu sou do Excel, e eu acho que para fazer o movimento para o ano seguinte, missão, competências, atributos de marca, começa a fazer uma autoavaliação do quanto você caminhou esse ano de 2024. Você não precisa criar nada novo, então você pega tudo isso que você entendeu que é importante para a sua carreira, você faz lá uma autoavaliação de como você está, percebeu o que faltou, e aí é uma sensação, é uma avaliação do que faltou, não no sentido do chicote, né, de ajoelhar no milho, mas é no sentido tipo, caramba, ainda falta aqui, tem uma parte aqui, tem uma parte aqui. Aí você resgata o que a gente falou no nosso primeiro encontro dessa trilogia, desse primeiro papo, que é o que é o tal do SMART, né? Ou um MVP, um mínimo viável possível, o que é cabível na minha realidade para o ano que vem. Eu acho que tem um atributo aqui que profissionalmente eu deveria ter, não tenho. Esse atributo pode ser técnico, pode ser comportamental, pode ser sei lá o quê. Aí você lista. A partir disso, então agora eu vou traçar qual é o meu planejamento estratégico para o ano seguinte. Então são esses 2 grandes pontos. Pode ser que num primeiro momento esses 2 grandes pontos eles estejam ainda muito amplos, né? Uma ideia, porque geralmente o que é estratégico é uma ideia, um desejo. Como é que eu desdobro isso? Aí você vai pegar lá como eu transformo um objetivo numa meta, uma meta no indicador. A gente tem em liderança a gente fala sobre isso, em BP a gente fala sobre isso. Como é que você vai desdobrando objetivo em meta, indicador. Aí você tem um grande mapa, acho que é um
um caminho interessante. Hoje, a gente tem um papo sobre autoconhecimento também, Uhum. né? Autoavaliação, autoconhecimento, enfim, que a gente fala muito dessa, talvez até desse grande resumo que você fez do papo, porque uma vez que você se conhece, você consegue fazer todo esse caminho aí, pensando o que vem para frente. Mas uma coisa que é muito legal também, e eu gosto muito de falar sobre finanças pessoais, é um tema que eu gosto bastante, é que você tem extrato. Sim. Né? Então, o seu extrato bancário, ele está escancarando o que você fez com o seu dinheiro ao longo do ano. No final do dia, você também tem um extrato de atitudes aí, do que você fez ao longo do ano, que não necessariamente você precisa fazer daqui para frente. Esse balanço que você falou, pode ser, deixa eu olhar para trás aqui e deixa eu ver que essas características que as pessoas falaram, elas não são características daqui para frente, né? São características do que elas viram em mim. Uma foto. É uma foto, né? Esse extrato aqui, deixa eu tirar daqui onde isso encaixa, onde não, e o que eu quero fazer com isso daqui para frente. Isso. Acho que uma coisa legal para a gente, de repente, nem estender demais nesse papo aqui, para a gente poder amarrar muito no terceiro e último episódio, como é que a gente consegue, na verdade, o que a gente deve fazer, né? Acho que não é o como consegue, é o que deve ser feito. É de verdade, genuinamente, botar a bunda na cadeira, olhar para uma planilha, para um papel, ou sei lá, o jeito que você faz isso, mas colocar isso na tua frente, assim, escancarado. O que eu quero fazer, o que eu quero, quem eu quero ser no ano seguinte, com muita, posso falar uma palavra bonitinha, com muita parcimônia, ou seja, com moderação aqui, de fato. Assim, ó, cara, de verdade. E aí, de novo, mas eu conheço um cara que ficou bilionário em um ano. Puta que pariu. Deixa eu só respirar fundo aqui. Aí tem o barulho do gato, né? Não, exatamente. Calma lá. Vamos fazer o seguinte: você não faz nem a atividade que você tem que entregar. Uma aluna ontem entregou uma atividade de 86 dias atrasada. E me mandou um e-mail pedindo se dava para eu corrigir em tempo. Oi? Então, assim, você vai se ligar que é você aí, no caso. Mas a conta cara, coloca assim, tenha pé no chão, mas é um pé no chão com um pé para cima do degrau, assim, sabe? Dando movimento. Não faz aquela coisa que eu quero aprender 6 idiomas no ano que vem. Pô, a não ser que você seja o gênio do gênio do gênio. Sim. Que ainda acho que é muito louco fazer um negócio desse. Assim, mas tem um youtuber que faz. Pô, cara pálida, você não é esse cara. Trate a sua singularidade. Então você não é essa pessoa. Seja autêntico com você, inclusive. Então assim, eu quero aprender isso, eu quero desenvolver melhor essa competência, eu quero entregar melhor isso aqui. Eu sei que eu não vou parar de comer doce. Então eu vou diminuir. Sim. Eu não vou fazer aquilo. É menos difícil, honestamente. Não é que é mais fácil. Algumas coisas são fáceis sim, mas é menos difícil. É a ideia para eu amarrar e para a gente fechar, eu gosto da ideia assim, o ano que vem eu vou aprender inglês, que é uma competência aí, né, um conhecimento que muita gente quer e precisa. Para mim tinha que ser para todo mundo. Eu vou aprender inglês. Aí quando você fala de vou aprender inglês, eu uso sempre o mesmo exemplo, eu adoro isso. Você já deve ter feito uma matrícula numa escola de inglês e no primeiro dia você pilhou. Aí você pega o seu caderninho, lápis novo, lapiseira nova, enfim, estojinho, pastinho, tal. No segundo dia você chegou com homework feito, lindo, maravilhoso. No terceiro dia lá, você esqueceu, você lembrou, mas assim, tá muito em cima, você fez no dia o homework e tal. No quarto dia você já pegou o homework emprestado de alguém. No quinto você faltou. No sexto você, até mesmo onde está o material? E aí depois você faltou de novo. E aí você faz 1 hora do idioma por dia, ou seja, 2 horas por semana. E aí no final de um semestre ou de um ano, você chegou no Book 2, sabe falar que faz xixi, não sabe falar que faz cocô. E no final das contas fala que o método da escola é ruim. Você que não se dedicou. Você não fez, você fez 2 horas e acha que vai voar. Então, assim, não dá para alcançar excelência fazendo pouco. Não dá para alcançar grandes resultados ou melhores resultados fazendo muito pouco. Isso passa muito por melhor dedicação, por mais dedicação, sem dúvida. Mas passa muito por um compromisso genuíno de falar, cara, deixa eu fazer diferente daqui para frente. E eu vou fazer isso com 3 coisas. Sim. Eu vou ser
mais organizado em tal coisa, eu vou ser mais controlado em tal gasto, eu vou fazer mais exercício. Bom, são essas 3 coisas. Ah, mas você podia aprender russo, agora que se lasca o russo? Não vou fazer. Eu usei russo, o Putin meio doido, vou usar outro exemplo. Intenso, corta isso aí. E eu ia falar árabe ou mandarim, depois piorou, né? A pessoa faz um Vai recorte pro só castelhano, disso. então Guarani, pronto, Isso. no Paraguai melhorou. Então assim, ó, acredito demais e gosto desse corte da G aqui, de autenticidade, de singularidade mesmo, porque você se compromete com você. Eu vi um negócio, só para fechar, gente, se tivesse aquele esquema do Spotify que fala qual a música que você mais ouviu, não sei o quê, se tivesse para quem você mais mandou meme, eu acho que a gente corre um sério risco da gente... sendo top 1. Mas eu te mandei não meme, mas uma coisa que, ou você me mandou, sei lá, mas o cara fala um negócio muito sensacional, cara, da ideia de você, de fato, genuinamente, assim, olhar para aquilo que é alcançável. Sim. E que, agora a parte que eu mais gosto para a gente fechar, imagina que eu vou mencionar o cara e se eu achar a gente coloca em Gus no vídeo, porque eu confesso que eu vou fuçar para achar. O cara fala assim, ó, imagina que você ganhou de presente um ser humano para cuidar. E aí você ganhou um ser humano para cuidar. Na hora você lembra da Marina. Eu vou lembrar do Davi. Aí ele fala assim, e aí você tem uma vida inteira para cuidar desse ser humano. E esse ser humano é você. Sim. Então assim, ó, só tem você para cuidar de você. Sim. Ninguém vai... Na vida adulta, eu posso usar um jargão muito sujo aqui, na vida adulta, cara, ninguém vai limpar a tua bunda, você que vai ter que limpar. E principalmente as merdas que você fez, você que vai ter que arrumar. Literal. A mesma coisa é para você se desenvolver. Ninguém vai instalar um pendrive que vai falar, vai por aqui. Então, cuide do teu ser humano aí, ó. Autenticidade, singularidade, compromisso com você, pensando nessas resoluções de 25 ou 26. Sabe que tem uma coisa que, só para amarrar também, tem um cara chamado Felipe Urbano, um consultor da nossa área, ele é conselheiro e tal, e ele trouxe uma coisa que me impactou, assim, de verdade, né? Ele fala, para quando você estiver pensando na sua carreira, na sua liderança, não, pode ser na vida também, pensa sobre um aspecto de finitude, né? Que as coisas acabam, né? Então, quando você pensa assim, nossa, quando eu sair desse emprego que eu tô hoje, como é que eu quero ser lembrado, né? Ou quais as conquistas ou quais as coisas que eu quero falar que eu fiz. Aí você pode escrever também, você pode usar isso para a finitude 2024. Olha para a finitude, dia 31 de dezembro acaba 2024, o que eu fiz? Porque acaba, as coisas acabam, as coisas têm começo, meio e fim. Então pode ser que em alguns momentos a carreira está indo e você não está sentindo, você não sabe em qual lugar da curva, se você está indo, descendo, você pode ser mandado embora amanhã, e sei lá o que pode acontecer, a empresa pode falir. Você não sabe muito bem. Então, esse estado essa percepção que as coisas têm fim, ajuda você a pensar sobre o tema legado, né, nesse sentido. E aí, quando você pensa em legado, você quer estar falando do que você vai deixar, né, compartilhar e deixar, que as pessoas vão lembrar de você. Você tem que começar a fazer alguma coisa, entendeu? Então, a galera que não quer fazer muito, tá tudo bem. Só que aí vai ter um legado proporcional ao não fazer muito. Aí eu não sei vocês, mas pensar sobre isso me dá uma coisa interna. Que eu quero ser lembrada por algo. Né? Isso é muito bom. Ou seja, a pessoa que tá 12 anos num lugar e fala assim, nossa, aqui nunca muda. Nossa, nunca fui promovido. Nossa. Cara, aqui é tudo do mesmo jeito, desde sempre. Quanto tempo você tá aqui? 15 anos. Oi? Gente, temos um próximo e último episódio dessa trilogia aqui, pra gente falar, a gente tá falando de carreira, tá falando de autoconhecimento, tá falando de singularidade, tá falando de compromisso com você. E a ideia é que a gente amarre agora para essa provocação do finalzinho aqui, ó. Se movimente, cara. Então, espero que você tenha gostado, que o próximo bloco aí, nosso próximo papo dessa trilogia, também sirva. Agora, como proposta, a gente vai de dedo na ferida. Agora é para você ou nos criticar, tipo, nada a ver isso aqui, ou, putz,
faz total sentido isso aqui, ou algum sentido seja, mas o nosso fechamento dessa trilogia aqui é para provocar você, te cutucar mesmo, te incomodar com... Acho que o termo com verdades é meio merda, assim, não é isso. Mas pra com você se incomodar, provocações, para se incomodar. É isso que a gente quer propor nesse terceiro e último episódio que vem na sequência aqui. E se você... a gente falou de tantos outros episódios aqui, então acessa aí o acervo do que a gente tem, seja no YouTube, no nosso site, enfim, todos os canais que a gente disponibiliza o Papo de Cultura, que tem muita coisa legal para você ouvir, ver e compartilhar também. Então, até já! Até!